A pele da girafa possui diversos polígonos, geralmente em tom marrom. Em diferentes regiões de onde elas habitam há padrões diferentes desses polígonos e de tonalidade. Por que será que existe essa diferença? Cada padrão seria uma espécie diferente? Então, aí começa a complicar um pouco a situação. Dependendo de cada literatura, uma diz que apenas temos uma única espécie de girafa Camelo pardalis. Em outras literaturas temos o acréscimo de mais 3 espécies. A girafa Maasai, reticulada, e a do sul. Porém, mesmo com isso, ainda há uma terceira linha de literatura que diz sobre no total 9 espécies de girafas: angolana, Kordofan, Maasai, núbia, reticulada, Roteljud, sul-africana, Thorcroft e África Ocidental. Realmente, muita girafa. Essa confusão só é possível graças ao enorme problema, que é definir o que é uma espécie. Sim, muita burocracia no reino animal também. Bom, existem pelo menos 4 conceitos diferentes para espécie. O primeiro deles é o conceito morfológico. O conceito morfológico é um método utilizado para classificar as espécies baseado na sua aparência física, ou seja, sua morfologia. Isso inclui características como tamanho, forma, cor, estrutura dos órgãos e outras características visíveis. Esse método foi utilizado por muitos anos para classificar as espécies, pois é fácil de ser observado e comparado. No entanto, com o avanço da tecnologia e o aumento da compreensão sobre a evolução, foi possível descobrir que existem muitas espécies que se parecem fisicamente, mas que são geneticamente diferentes e, portanto, devem ser classificadas de maneira diferente. Por exemplo, as aves corujas e as aves pássaros têm asas e bicos semelhantes, mas são geneticamente diferentes e, portanto, devem ser classificadas em grupos diferentes. Em resumo, o conceito morfológico é um método utilizado para classificar as espécies baseado na sua aparência física, mas é cada vez mais complementado com outros métodos para garantir uma classificação mais precisa e coerente. A combinação desses métodos permite uma melhor compreensão sobre a evolução das espécies e suas relações com outras espécies. A classificação biológica de uma espécie é o processo de agrupar organismos de acordo com suas características evolutivas e relações filogenéticas, utilizando um sistema hierárquico de categorias e considerando características morfológicas, genéticas e bioquímicas. É importante notar que a classificação pode mudar como novos dados são coletados e analisados, e que essas atualizações podem impactar as relações filogenéticas entre as espécies. Em resumo, esse conceito diz que eles podem estar no mesmo grupo, mesmo ambiente, mas o que interessa é se eles cruzarem e ter descendentes férteis para continuar a espécie. Mas, novamente, esse conceito não está livre de criticismo. E organismos assexuais? Eles não seriam espécies? Eles têm espécie, mas como classificar? Hoje em dia o conceito filogenético é o mais utilizado. Esse conceito é baseado na história evolutiva e se possuem alguma ancestralidade compartilhada. Ou seja, estuda as relações evolutivas entre organismos a partir da genética e da biologia molecular. Por fim, temos o conceito ecológico de espécie que, em resumo, imagine 2 espécies com genes parecidos, que conseguem gerar descendentes férteis, mas mesmo assim, na prática, na natureza, por algum motivo elas escolhem não se reproduzir. Por conta disso, seria errado dizer que eles são da mesma espécie? No conceito ecológico, o que importa é se eles compartilham o mesmo nicho ecológico. Por exemplo, 2 aves tendo mesmos genes, cores e grupo, mas um deles pertence a um grupo que escolhe para se reproduzir um macho que tem um melhor canto, já o outro grupo escolhe que tem um melhor molejo. Então, eles não vão se reproduzir naturalmente. Isso é interessante perceber que não basta ser compatíveis para se reproduzir naturalmente. E é extremamente arbitrário como pode considerar se 2 indivíduos são ou não da mesma espécie. Agora, voltando nos padrões de manchas das girafas, elas podem ter diferenças genéticas consideravelmente distintas.
Mas no fim das contas, se nós colocarmos um indivíduo de cada uma dessas espécies em um cativeiro, elas conseguiriam gerar descendentes férteis, o que provaria que todas elas fazem parte da mesma espécie. Ou não. Elas são capazes de cruzar entre si, mas na natureza, sem nossa intervenção, elas não o fazem. E isso possibilita ter um número gigante de espécies de girafas totalmente invisíveis aos nossos olhos, por nossos próprios conceitos e definições. Não há um nível de indivíduo, mas sim a nível de espécie. Isso prova que o conceito de espécie no fim de tudo é apenas um conceito, uma ideia que só existe em nossas mentes. Às vezes ficamos tão presos a esses conceitos que deixamos de lado como a realidade pode ser muito mais complexa, interessante e incrível. Há diversas coisas que jamais caberia dentro de um único conceito, limitada apenas pelas nossas crenças e visão de mundo. Escreva sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo interessante sobre esse e outros assuntos. Ative as notificações, assim você sempre estará por dentro de nossas novidades.